Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Aqui estamos nós para o 9º vídeo da série João 6 e a pá de cal na cova arminiana. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre a exposição de sua palavra nesse momento. Pai Santo, nós rogamos humildemente que o Senhor possa ungir a nossa mente, para que através da mediação do Espírito Santo e unção do mesmo, a gente possa compreender a Tua palavra, assimilá-la e receber as Tuas verdades maravilhosas para as nossas vidas. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós paramos num ponto em que estávamos desenvolvendo o raciocínio contra a ideia absurda, ridícula e patética do senhor Ezequiel Gomes, dando conta de que ou você aceita o que está em João 6,44 em detrimento de João 14,6, ou você aceita o que está expresso em João 14,6 em detrimento de João 6,44. É óbvio que eu estou resumindo a ópera para você, porque o imbróglio é muito maior do que esse, como nós vimos no vídeo anterior, né? Muito bem, nós paramos num ponto em que nós, dando sequência a nossa explicação de como a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é harmoniosa, e essa relação mútua entre as três pessoas da divindade está entrelaçada de modo indissolúvel pelas eras eternas. Não há discórdia, não há tensão entre a vontade do Pai e a vontade do Filho, entre a vontade do Filho e a vontade do Espírito, entre a vontade do Espírito e a vontade do Pai. Não há tensão. Nós analisamos, inclusive, um termo técnico chamado pericoresis, né? Esse termo, ele procura expressar a relação mútua entre as pessoas da divindade. É como se fosse uma dança harmônica, coordenada entre as três pessoas. Então não há tensão, não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Por isso essa coisa de analisar de forma dicotômica, separada, João 6,44 de João 14,6, é coisa de imbecilóide, é coisa de gente ignorante, é coisa de analfabeto funcional em termos de evangelho, de doutrina da salvação. É por conta disso que eu afirmo desde o meu primeiro vídeo aqui na TV Caminho Livre e continuo reafirmando: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não sabe o que é evangelho, não sabe o que é doutrina da salvação, não sabe, não conhece. Por não conhecer, evidentemente não pode, né? Não pode passar um conhecimento que ela não tem para os seus membros, não pode. Então, nós paramos no ponto em que nós iríamos, dentro deste espectro, de continuar desenvolvendo o nosso raciocínio no sentido de mostrar a harmonia, a sincronia, né, que há entre as pessoas da divindade. Nós paramos no ponto em que nós iríamos analisar João 17. Então vamos lá. Eu quero que você vá anotando aí os textos que nós estamos indicando para você, tá? Há um outro detalhe. Depois que eu terminar de expor esse trabalho, esse trabalho foi todo digitado, tá? Eu consegui digitá-lo graças a uma oferta que um irmão lá de Campinas me deu. Eu comprei um Word, eu não tinha um Word aqui no meu notebook, e graças a essa oferta desse irmão, eu pude comprar um Word e digitar esse trabalho. Então, eu vou disponibilizar esse trabalho meu aqui, depois, no final, para quem estiver disposto a tê-lo aí, tá certo? Então vamos lá. João 17, versículos 1 e 2. Jesus diz assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja só como há harmonia entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Deus, o Pai, deu autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Nós já mostramos isso no primeiro vídeo. Deus deu todas as coisas, colocou todas as coisas na mão do Filho. Todas as coisas estão sob seu domínio. Nele tudo subsiste. Ele sustenta com a sua palavra poderosa
todas as coisas. Nós mostramos isso no nosso primeiro vídeo. Então, embora o Filho de Deus, o nosso Messias, o Senhor Jesus, tenha autoridade sobre toda a humanidade, que é o que o texto está dizendo, ele só concederá a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. É exatamente isso que esse texto que nós acabamos de ler está afirmando, expressando, declarando, dizendo com todas as letras. Não há como errar em textos como esse. Vamos lá. A hora em que o Filho deve ser glorificado chegou. Estou falando dentro daquele contexto onde Jesus faz essa oração. Essa oração aqui, ela acontece um pouco antes de Jesus ir para a cruz. É chamada de oração sacerdotal, que é a oração em que Jesus intercede por todos estes a quem o Pai lhe deu. Mas o Filho ainda deve glorificar seu Pai, consumando na cruz aquilo pelo qual ele, enquanto homem, viera realizar. Até esse ponto, Jesus já havia realizado muitas obras em nome do Pai, muitas das quais não puderam ser registradas, como o próprio evangelista João declara em seu evangelho. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Deus deu a seu Filho autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Afinal de contas, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Mais à frente, João relata as palavras de João Batista a respeito de Jesus. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. João 3:35. Eu já disse, mas não custa nada repetir. O senhor Ezequiel pega esse texto aqui para dizer que todas as pessoas podem ser salvas por Jesus, porque o Pai entregou todas as coisas nas mãos do Filho. E esse todas as coisas inclui todas as pessoas. E acusa-nos de que nós, calvinistas, não entendemos assim. De que dentre esse todas as coisas aqui, estão inclusos ou inclusas todas as pessoas. Mentira, senhor Ezequiel. Mentira. Porque eu, como calvinista dos 5 pontos, eu aceito o fato de que em todas as coisas estão inclusas as pessoas também. Seu mentiroso, seu malandro, você é um malandro exegético. Pare de enganar as pessoas. Pare de tentar perverter a palavra de Deus a pretexto de defender essa igreja, essa organização corrupta a qual você pertence. Todas as coisas estão nas mãos de Cristo. Isso inclui, é óbvio, todas as pessoas. O que é confirmado pelo próprio Jesus quando disse que Deus lhe deu a autoridade sobre toda a humanidade. Aqui em João 17, versículo 1. Nós estamos vendo como a palavra de Deus é harmoniosa quando você está diante dela e não quer impor um significado a ela. Você quer que ela lhe transmita um significado. E não você impor um significado a ela, como faz o senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Bom, o fato de Deus ter dado autoridade a Jesus sobre toda a humanidade, ou ter dado todas as coisas, inclusive todas as pessoas a Jesus, não significa, no entanto, que ele veio salvar toda e qualquer criatura ou toda e qualquer pessoa da terra, ou que o Pai lhe tenha ordenado a cumprir essa missão de salvar toda pessoa da terra. No próprio texto de João 17, temos a confirmação do que acabamos de dizer. O fato de o Filho possuir autoridade sobre toda a criatura da terra está vinculado aos domínios da providência divina e não aos da redenção. Preste bem atenção nisso. O fato de o Filho possuir autoridade sobre todas as pessoas da face da terra está vinculado aos domínios da providência divina e não aos da redenção. O Filho vai afirmar isso em toda a extensão do capítulo 17 de João, verso 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Embora o Filho tenha recebido do Pai o direito de exercer a autoridade sobre toda a humanidade,
A concessão da vida eterna, conforme deliberação soberana do Pai, é direcionada exclusivamente aos que Deus lhe deu. É isso que a palavra está dizendo, ipsis literis. Negar esse fato é negar as palavras, a missão, as obras e a autoridade de Jesus como Senhor e Salvador. No verso 4 de João 17, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra que o Pai lhe confiara, a saber, salvar aqueles que lhe foram dados, fora realizada mesmo que o Senhor, nessa ocasião, não tivesse ainda sido crucificado. A cruz seria o ápice daquilo que ele, como enviado de Deus, realizaria em prol do homem. Ele diz no verso 6 de João 17: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Gente, olha isso. O Salvador manifestou o nome do Pai somente àqueles que este lhe dera. Isso indica que houve um trabalho por parte do próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, com o desígnio de convencê-los a crer no Filho como seu Salvador. Esse entendimento desqualificaria qualquer suposição de algo automático na relação de Cristo com esses a quem o Pai lhe deu. Porque é assim que o senhor Ezequiel Contraditório Gomes nos acusa, né? De que se você aceitar o ponto de vista que nós defendemos, que é o ponto de vista bíblico, você estará incorrendo em aceitar um falso automatismo, como se nós fôssemos autômatos, robozinhos, marionetezinhas, bonequinhos nas mãos de Deus. Isso é coisa de analfabeto funcional. Bom, até o final do capítulo 17, isso ficará evidenciado. Outro fato digno de nota é o que Cristo revela acerca do status relativo àqueles a quem o Pai lhe deu. Ou seja, todos esses que foram dados por Deus a Jesus eram, acima de tudo e antes de qualquer coisa, propriedades do Pai. Eram teus, disse o Mestre. Eram teus. Ou seja, pertenciam a Deus. Mas de que modo esses pertenciam a Ele, a Deus o Pai? Essa pergunta é pertinente porque absolutamente tudo pertence a Deus. E todas as coisas foram entregues por Ele a seu Filho, João 3,35. Então, como resolver essa aparente controvérsia? Ora, é simples. Reafirmamos que todas as coisas entregues pelo Pai ao Filho têm relação com seu domínio sobre tudo, ou seja, seu governo universal, exercido sobre justos e injustos. Agora, quando Cristo afirma que esses a quem o Pai lhe deu pertenciam a Ele antes de serem dados ao Filho, todos eles foram dados como eleitos ou escolhidos de Deus para a salvação em seu Filho antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Coisa que o senhor idiota, o senhor imbecil, Ezequiel Contraditório Gomes não aceita. E vai dizer que isso é uma fantasia da nossa parte. Pedro, escrevendo aos eleitos, declara a respeito de Cristo. 1 Pedro 1, 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Em favor de vocês. Jesus foi conhecido enquanto Filho de Deus, o Messias, antes da fundação do mundo. Porque por meio dele, os eleitos de Deus seriam efetivamente salvos. Mas só foi manifestado nesses últimos dias em favor de vocês. Gente, não há como confundir esse
em favor de vocês. Com toda e qualquer criatura da face da terra. É assim que nós devemos interpretar esse em favor de vocês? Como que tendo relação com todas as pessoas da face da terra? Como diria o senhor Ezequiel Gomes, alguém qualquer um? Os escolhidos eram propriedade de Deus e somente Ele poderia dá-los a Jesus. Olha o que Jesus diz nos versos 7 e 8 de João 17. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma prova de que as palavras que Cristo afirma ter recebido do Pai foram a causa de todos eles terem crido no Filho. Não há como tergiversar sobre isso, como faz o senhor Contraditório Gomes. As palavras de Cristo são as mesmas palavras do Pai, que foram direcionadas especialmente àqueles a quem o Pai lhe deu, e não a toda a criatura da terra. É exatamente por isso que Cristo agora intercede somente por esses. Ele diz no verso 9 de João 17, olha só, presta atenção. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Que verso maravilhoso esse aqui. É por eles que eu peço, é por eles que eu rogo, é por eles que eu intercedo, disse Jesus. Eu não rogo, eu não peço, eu não intercedo pelo mundo, mas por estes que o Senhor me deu, eram teus, o Senhor me deu. Olha o que Jesus está dizendo em João 17:9, meus irmãos. Como errar? Me digam, como errar tendo textos claríssimos como esse diante de nós? Observe bem, por serem propriedade exclusiva e especial de Deus, e por terem sido dados a Jesus, é que Ele agora só intercede por estes. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, o 9, verso 9 de João 17, é o prego que faltava no caixão da prepotência e arrogância de todo arminiano, bem como de todo pelagiano. O mestre faz questão de frisar, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Será preciso desenhar para que o senhor Ezequiel Contraditório Gomes, juntamente com a sua turma de arminianos, compreenda de uma vez por todas que Cristo já sabia desde a eternidade por quem ele realmente morreria? É preciso desenhar? Ou agora o senhor Ezequiel Contraditório Gomes, juntamente com todos os seus arminianos, irão negar também a onisciência de Jesus Cristo? A intercessão sacerdotal de Cristo é endereçada somente àqueles a quem o Pai lhe deu. Durmam com esse barulho todos os que não concordam com a clara e inequívoca afirmação de Jesus. Não há motivo para que eu fique titubeando entre uma ordus salutis, ordem da salvação, que principie com Deus em João 6,44, e uma que supostamente começaria em Cristo em João 14,6. Em consonância com isso, o mestre vai declarar também, no verso 10 de João 17, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Esse é outro texto, meus queridos irmãos, que destroça todo o malabarismo exegético do Ezequiel Contraditório Gomes em torno de João 6,44 e João 14,6. O que é do Pai é também do Filho. O que pertence ao Filho também pertence ao Pai.
Não há por que aceitar um em detrimento de outro. E neles eu sou glorificado, disse Jesus em João 17:10. Neles eu sou glorificado. É impressionante a clareza das palavras de Cristo nesse texto. Não é nas coisas do mundo que o Senhor é glorificado. Não é em alguém qualquer um que ele será glorificado agora ou no futuro, porque nunca foi assim no passado. Jesus foi, é e será glorificado somente neles. Esses a quem o Pai lhe deu. Quem são esses? Verso 6 de João 17, vamos ler de novo. Manifestei teu nome àqueles que me deste do mundo. Vai responder Jesus. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, versos 11, 12 e 15. Olha que coisa maravilhosa. Esses textos de João 17 que nós acabamos de ler também implodem as falaciosas ou os falaciosos argumentos do senhor Ezequiel Contraditório Gomes acerca de João 6,44 e 14,6. Nesses versos temos uma síntese daquilo que denominamos de dinâmica da graça. Primeiro tomamos conhecimento de que Deus deu muitos filhos a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Daí ficamos sabendo que o Mestre os recebeu. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. João 17,6. Agora somos informados de que Cristo os guardou. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. João 17,12. E por fim, diante de sua iminente partida, o Senhor irá devolvê-los aos cuidados do Pai. Guarda-os em teu nome que me deste. Verso 11. Nessa dinâmica divina está a garantia de que nenhum crente verdadeiro perderá a sua salvação. Afirmar o contrário, como faz o nosso irmão Ezequiel Contraditório Gomes, é desconfiar do poder do próprio Deus Todo-Poderoso, a quem nosso Senhor Jesus Cristo confiou a nossa guarda. Tanto em Paulo quanto em Pedro, temos um vislumbre dessa dinâmica divina se desenvolvendo pela graça. Paulo vai dizer em Efésios 1, 4 e 5: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, diante dele. Em amor nos predestinou para ele, Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Cristo, quando estava ainda diante do Pai, para quê? Para que nós pertencêssemos por último ao Pai, ao próprio Pai. Paulo aqui deixa muito claro que em Cristo, e por amor, fomos predestinados para Deus mesmo, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ou seja, na presença dele. Por que isso foi necessário? Porque nós perdemos a nossa pureza e santidade e justiça lá no Éden, quando Adão pecou, gente. De outro modo, Pedro vai dizer basicamente a mesma coisa. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos
pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. 1 Pedro 3,18. A esses a quem o Mestre os guardou, por tê-los recebido do Pai, ele vai dizer: eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. João 17,12. Alguém poderia dizer que somente esses que estiveram juntos de Jesus, com exceção de Judas, é que não se perderam, ou seja, seus discípulos mais próximos? Alguém poderia dizer que esses que estiveram, né, juntos de Jesus, com exceção de Judas, é que não se perderam, ou seja, seus discípulos mais próximos? Essa pergunta pode parecer meio contraditória da minha parte, não é? Mas é para que você raciocine sobre a força e a gravidade do que Jesus está dizendo em suas palavras. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Como é que eu poderia dizer que esses, com exceção de Judas, que estiveram sob a proteção, primeiro sob a proteção de Jesus e agora estavam de novo sob a guarda do Pai, como é que esses poderiam se perder, meus queridos irmãos? Com exceção de Judas, que tinha um papel a cumprir, sobre o qual nós vamos falar agora no final do nosso trabalho. Como é que vocês poderiam afirmar que esses que estiveram juntos de Jesus poderiam perder a sua salvação? Isso seria prontamente rebatido simplesmente pela leitura do verso 20, onde o Senhor diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. O que eu quero dizer aqui com essa minha pergunta, alguém poderia dizer que somente esses, né, que estiveram juntos de Jesus, com exceção de Judas, é que não se perderam, ou seja, aqueles que fizeram parte daquele grupo de discípulos mais íntimos de Jesus, mais próximos de Jesus. Alguém poderia dizer, não, o que o mestre está falando só tem relação com esses aí. Então aí quando você lê o verso 20, você chega à conclusão de que Jesus está dizendo o seguinte: olha, não peço somente por estes. Estes quem? O meu grupo de discípulos mais próximo, mais íntimo, mais meu. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Jesus estava orando, estava intercedendo por nós que hoje cremos nele. Também. Vocês percebem como o plano de redimir a humanidade, de redimir aqueles a quem o Pai deu a Jesus, é um só. Ele permanece inalterado desde o princípio. É isso que eu quero dizer. Então podemos afirmar, meus queridos irmãos, com 100% de certeza, que todos os verdadeiros crentes em Jesus estão sob a guarda segura do Pai. Algo que o próprio Mestre já havia declarado antes. Se lembram? Quando Jesus declarou isso, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 16, 28 e 29. A vontade do Pai e a vontade do Filho, assim como as obras do Pai e as obras do Filho, estão indissoluvelmente entrelaçadas. O Mestre já havia confirmado isso em João 6, meus queridos irmãos. Ele vai dizer: porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai e a vontade do Filho estão indissoluvelmente entrelaçadas. Aí ele vai dizer no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você quer uma prova maior também do que esta? João 6, 38 e 39, de que todos aqueles a quem o Pai deu a Jesus já estão com a salvação garantida? Não por serem robozinhos, seres automatizados, bonequinhos ou marionetezinhas nas mãos de um Deus caprichoso. Não é por isso. Você está vendo isso aqui pela palavra de Deus. Estou mostrando isso para você. Essa acusação que o senhor maldoso, pervertido, mentiroso, contraditório Ezequiel Gomes nos faz, é típica de analfabeto funcional, porque é o que ele é em termos de evangelho. Poderia haver alguma tensão entre as vontades do Pai e do Filho? Diante do que nós já lemos até aqui, meus irmãos? Quem seriam esses a quem o Senhor quer que estejam com Ele onde Ele estiver? Olha só, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo todas as pessoas do mundo? Não, os que me deste. Para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Jesus quer que onde Ele estiver estejam todas as pessoas da terra? Não, aqueles que o Pai lhe deu. Porque o Pai lhe amou antes da fundação do mundo. Mas como é que é isso? Por que Jesus tem que dizer isso? Que o Pai lhe amou antes da fundação do mundo? O que isso tem a ver com a obra de redenção dele? O Pai o amou antes da fundação do mundo como aquele que viria salvar os seus eleitos, os seus escolhidos. O Messias, o Filho do Homem. Antes da fundação do mundo. Por que será que Cristo não universalizou a sua intercessão? Por que Ele não ampliou para todas as pessoas da terra, ou imbeciloide, contraditório Gomes? Por que Ele não orou assim, ó? Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também todas as pessoas da face da terra. Por que será que Ele não orou assim? Por que será que Jesus insiste em orar e interceder somente por aqueles a quem o Pai lhe deu? Não seria porventura porque somente esses que foram dados pelo Pai a Ele é que foram eleitos e predestinados com esse propósito? Por fim, o Senhor conclui: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. João 17, 26. Mais uma vez, a quem o Senhor tornou conhecido o nome de Deus sobre a terra? A quem foi? De quem mesmo foi a responsabilidade de fazer com que o nome de Deus fosse conhecido de modo salvífico na terra? De quem foi essa responsabilidade maior? E de quem continua sendo essa mesma responsabilidade? O mestre assume essa responsabilidade. É óbvio que depois, antes de partir, ele a transfere para nós, mas ele sabe que ao transferir essa responsabilidade de pregar esse evangelho a todo mundo, para toda criatura, tribo, língua e nação, ele sabe que nós só poderemos cumprir esta missão sob a guarda, proteção e intercessão do Espírito Santo, que estará conosco para sempre.
Fazer conhecer o nome de Deus implica em um processo espiritual, mental, intelectual e inteligente. Essa coisa do senhor Ezequiel Contraditório Gomes atribuir à cosmovisão calvinista a culpa por um suposto automatismo da fé é algo proveniente de uma mentalidade ignorante, soberba, prepotente, cínica, petulante, maldosa, preconceituosa e analfabeta em termos de evangelho. Se Jesus não realizasse essa obra, ninguém poderia crer em Deus, no Filho e no Espírito Santo. Isso, contudo, meus queridos irmãos, não significa que essa obra é de iniciativa exclusivamente sua. Porque, conforme já demonstrado, as vontades do Pai e do Filho estão indissoluvelmente interligadas. Não haveria fé na terra caso tanto o Pai quanto o Filho, por meio do Espírito Santo, não estivessem ambos imbuídos desse propósito. Dicotomizar ambas as verdades divinas é fazer violência ao texto sagrado. É exatamente isso que promove o senhor Ezequiel Contraditório Gomes em seu texto carregado de conjecturas estranhas, insinuações maldosas em relação ao calvinismo e a evocação de falsos dilemas quanto aos textos de João 6,44 e João 14,6. Ele vai concluir seu falso dilema dizendo o seguinte, abre aspas para ele. A única resposta possível do calvinista para esse problema é defender que João 6,44 indica a verdadeira ordem salutis através da imagem da concessão do Pai ao Filho, sem qualquer referência a Cristo, conduzindo os salvos ao Pai posteriormente. Nesse caso, João 14,6 seria um texto secundário e não representaria a mesma ordem da salvação enxergada em João 6,44. Todavia, nesse caso, essa escolha seria arbitrária da parte do calvinista e corresponderia unicamente a uma confirmação imaginária de seus pressupostos. Essa interpretação indicaria que as pessoas já estariam salvas na concessão da parte do Pai ao Filho, fecha aspas. Esse cara é um burro. Esse cara é burro. Como eu fico me perguntando como que um cara com uma mentalidade dessa conseguiu o diploma de mestre em teologia? Só mesmo num seminário, só sendo mesmo num seminário adventista. Só. Eu teria vergonha de dizer, se eu pertencesse à direção desse tal seminário, eu teria vergonha de dizer que lá, nesse seminário, nós formamos gente que tem a capacidade de emitir algumas conclusões estúpidas, imbeciloides, mentirosas, maldosas, perversas, fraudulentas, como essas. Eu teria vergonha. É por isso que eu estou dizendo o seguinte, o senhor Ezequiel Contraditório Gomes é um analfabeto funcional em termos de evangelho. Ele nos acusa daquilo que ele faz. Conhecem aquela estratégia comunista? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É exatamente essa a estratégia do senhor Contraditório Gomes. É um analfabeto funcional em termos de evangelho. É isso que ele é. É um burro em se tratando de teologia. É um burro, é um ignorante, é um malandro. Novamente, esse cidadão inverte as coisas e lança mão de uma estratégia do diabo, qual seja, atribuir aos calvinistas aquilo que os arminianos são e acusá-los daquilo que os arminianos fazem. Onde e quando e quem, por parte dos verdadeiros calvinistas,
procurou considerar isoladamente um determinado texto bíblico sem analisar seu contexto. Qual foi o calvinista que analisou as implicações de João 6,44 e as separou arbitrariamente das implicações de João 14,6? Porventura não tem sido o mesmo Ezequiel Contraditório Gomes que tem feito isso insistente e arbitrariamente em seu livro Enganoso? Ele duvida daquilo que o próprio mestre declarou em João 6 como sendo uma ação soberana e inquestionável do Pai ao dar salvificamente ao Filho todos a quem ele deveria salvar por ordem direta de Deus. Então, depois de tudo que lemos na palavra de Deus acerca desse assunto, não devemos acreditar que todo aquele que o Pai dá verdadeiramente a Jesus não estaria salvo? Não fomos nós, calvinistas, que enxergamos falsos dilemas na palavra de Deus a pretexto de isolar um texto de outro e considerá-los antagônicos entre si. Quem faz isso, esperando que todos os seus leitores não tenham envergadura intelectual e unção espiritual para perceber todos os equívocos em seu livro, é definitivamente o senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Quem jamais entendeu como a verdadeira dinâmica da graça se desenvolve de acordo com a palavra infalível de Deus, é ele. E não os calvinistas. Em sua pobre e patética concepção de evangelho, a ciência de Deus deve estar enquadrada dentro de esquemas e estruturas da lógica humana. Por isso ele enxerga tensão e dilemas onde esses não existem. Tensão é o que ele tem em relação a Paulo, por exemplo, quando este declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos, quão insondáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. O senhor Contraditório Gomes comete erros infantis em seu livro, quando tenta explicar a dinâmica da salvação sob a égide de uma teologia antropomórfica, como se tudo dependesse em primeira instância de uma graça que ele não admite ser predestinada, incondicional e irresistível, mas que em segunda instância, no entanto, não teria o poder de modificar as decisões humanas por meio do convencimento espiritual. Coisas que estão em flagrante contradição com o texto acima. Ele tenta explicar os juízos de Deus quando esses são inexplicáveis. Ele tenta sondar os caminhos de Deus quando esses são insondáveis, está dizendo a palavra. Ele tenta impor a ideia de que Deus não pode salvar sem que antes alguém se disponibilize a trabalhar em sinergia com ele, quando o texto de Romanos, além de muitos outros, deixam bem claros que Deus não necessita da obra de nenhuma de suas criaturas para salvar aqueles a quem ele soberanamente vai salvar. Por isso, Paulo faz perguntas que deveriam ser respondidas como se pudesse identificar alguma criatura na suposição de que Deus dela dependesse para entendê-lo, aconselhá-lo ou dar-lhe algo que ele ainda não possua. Esse quem
das perguntas de Paulo não existe. E por não existir, é que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, diz Paulo em Romanos 3:20. Tudo que começou em Deus passa pelo Filho, é mediado pelo Espírito Santo, para depois culminar na própria pessoa de Deus, pois para Ele são todas as coisas. Portanto, nem o calvinismo poderia assumir as implicações de João 6,44 unilateralmente, sem levar em consideração o que está presumido em João 14,6. E nem o arminianismo assumir as implicações de João 14,6 em detrimento de João 6,44. Vamos mostrar agora as razões pelas quais a Bíblia não chancela a ideia de sinergismo na salvação do homem, como propõe o nosso teimoso oponente. Isso, evidentemente, vai ficar para o próximo vídeo. Tá certo? No próximo vídeo, então, nós iremos mostrar as razões pelas quais a Bíblia não concorda, não chancela, não aprova a ideia de sinergismo na salvação do homem, como propõe essa besta quadrada, esse analfabeto funcional chamado Ezequiel Contraditório Gomes. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo com um sincero desejo de saber o que a palavra de Deus realmente diz. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.